Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança, também a todos que estão nos acompanhando em mais uma live hoje. Vamos ter uma live um pouco diferente, uma pessoa maravilhosa que já conheço há muito tempo, porém não pessoalmente, né? E essas coisas da vida pública, da vida em busca da cultura polonesa, em fortalecer laços. Então, nós acabamos conhecendo pessoas de todos os cantos desse país e do mundo. I wszystko dobrze, na wszystkich, kto słuchają ten program, tutaj wciąż dobrze, aż za bardzo dobrze. Bom dia, Cauã, que está sempre conosco. E vamos conversar nada mais, nada menos, como eu coloquei para vocês lá no Facebook, Mauro César Noskowski. É isso mesmo. Ele que é uma pessoa maravilhosa, simpática, querida e nasceu em Bento Gonçalves, mas ele trabalha pela cultura polonesa como se ele estivesse em cada município nesses 4 cantos do Brasil. Ou se o Brasil é redondo, se o mundo é redondo, né? Então é todo o diâmetro e etc e tal. Mas vamos dar o nosso bom dia, Mauro César Noskowski. Jak tam? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Nek będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, amen. Amém. Bom dia. É um prazer estar ao vivo na Rádio Aliança de Guarani das Missões, a nossa capital gaúcha dos poloneses. Exatamente. Para nós é uma honra, Mauro, poder conversar com você. Sabemos que você já esteve aqui em Guarani das Missões uma vez, né? Ou 2? Sim, 2 vezes. Eu conheço há anos a Gisela Kamerski, né, Kaminski, e aí ela me convidou e eu fui conhecer a Casa da Cultura, a Casa da Braspol, a Águia Branca, lá na Częstochowa, no cemitério lá da Częstochowa. Conheci, né? Ali a praça que tem o Papa João Paulo II. E Mauro, a gente te convida novamente, né? Nós teremos a Polfest ano que vem. Então você é nosso convidado especial, viu? E olha, te digo uma coisa, mudou muita coisa, não sei em que época você veio, mas cada vez melhor Guarani das Missões, voltando-se à cultura. Isso é importante, não é mesmo? Eu fico feliz pelo convite e eu tenho um projeto de passar em todos os municípios para resgatar esses 150 anos da imigração polonesa. Isso é para o próximo ano também. Vamos deixar terminar as festividades dos 150 anos e depois eu tenho um projeto. Né, que legal, que legal. Então teremos a honra em conhecer você pessoalmente, né, guri? Vamos lá, vamos bater uma foto juntos. Tu vai ver foto. Mauro, pelo que eu sei um pouquinho de você e vejo vários vídeos seus que você está postando junto ao seu Facebook, né, as suas redes sociais, os quais você busca poloneses em cada cantinho, né, para falarem um pouco dos trabalhos, não é mesmo? Sim, eu comecei copiando a sua ideia, quando você me convidou para gravar um vídeo, né? E aí eu peguei e abri os olhos, né? Por que não, agora nos 150 anos, abrir um leque maior, né? Então, eu já postei 46 vídeos, né? E continuo, né? Só que tem pessoas que não querem aparecer, tem pessoas que são tímidas, né? E vai, então é de cada um, né? E cada um fala o que quer da sua experiência pessoal. Eu não edito os vídeos, né? Eu só peço que as pessoas se apresentem, né? Cidade natal, cidade que vive e que enalteça a imigração polonesa. E o recheio, cada um fala a sua própria experiência, né? Tem que ter um pouco de emoção, né? Sim, é verdade. Tu sabe que quando eu gravei o vídeo pra mandar pra você, eu não sabia o que dizer, porque são tantas e tantas informações que poderia ser passado, né? Mas às vezes você
se detém somente por alguma coisa muito básica. Mas que bom, é um trabalho realmente, e agradeço, né, por copiar a minha ideia, mas é ótimo, sinal que nós dois temos a mesma visão, assim como tantas e tantas pessoas que buscam a sua cultura. Amado da mamãe, me fala um pouquinho, você é historiador da UCS, o que é UCS? O CS é a UX, Universidade de Caxias do Sul, na qual eu me formei em 2003. Né? E vale um adendo aqui, né? Que na minha formatura eu botei uma música do folclore polonês na hora de receber o diploma e a maioria dos meus convidados estavam com os trajes típicos. Né? Então foi um diferencial. E por coincidência da vida, eu agradeço sempre a Deus pelas oportunidades que me abre. Eu tinha convidado o casal André Hamersky e Dona Wanda Hamersky, né, os presidentes na época da Braspol, e muito amigos, e eles estavam com um visitante da Polônia, o Jerzy Mazurek, né, que passou por Guarani das Missões também, eu sei que ele passou. E aí o André me pediu se ele podia ir na minha formatura. Eu disse, claro, vai ser uma honra, né? E aí ele ficou impressionado com aquilo, né? Com aquela atitude, né? Das pessoas trajadas, né? Não é normal, né? E daí eu expliquei, porque em 94 eu estive na Polônia e lá que eu estabeleci minhas metas. O choque cultural foi tão grande que lá eu estabeleci minhas metas de vida para 10 anos e em 8 anos eu conquistei. E aí ele me convidou para ficar 6 meses na Polônia em um dos apartamentos dele. Eu fiquei 3 meses nesse apartamento e quando ele podia, ele me levava nos museus, que ele é diretor e tal. Então foi uma experiência maravilhosa. A UX também foi uma experiência gratificante. Porém, a polonidade, a imigração polonesa, na minha época, pode ser que mudou, né? Não era falado, era a mínima coisa. Até o meu trabalho que eu quis fazer, inicialmente com a professora que já faleceu, a Lorraine Slomp, ela não queria que eu fizesse sobre os poloneses, ela queria sempre os italianos, em todas as aulas, né? Eu bato o pé, né? Não adianta. Capaz. Eu sempre fui questionador, né? Então, sim, não adiantou comigo, né? Eu fiz um trabalho da família, toda minha, né? Mas ficou comigo, tá aí. Tá para um dia escrever um livro. Que legal, né, Mauro? Muito legal. Me diz, sabe, eu vou ir fazendo as perguntas porque você tem tanta coisa no teu currículo que, meu Deus, né? Então nós vamos ver aqui como é que você comporta tudo isso, né, numa pessoa só. Mas vamos lá, então. Projeto Caminhos de Pedra, é de sua autoria? O nome é de minha autoria, Projeto Caminhos de Pedra, porque nós já estávamos trabalhando com o turismo na comunidade que é o distrito de São Pedro, de Bento Gonçalves, e nós começamos vendendo como Colônia São Pedro, que é o nome do distrito. Então era o roteiro. E aí eu fiquei 2 anos residindo nesse local, conhecendo a comunidade, que eu já conhecia anteriormente, mas assim, não tão detalhado, né? E aí eu comecei a formatar o roteiro, né? A rota turística, morando com as pessoas de lá. Então, e depois nós lançamos o projeto, daí o projeto, desculpe, foi... Eu criei a festa Flores de Pedra para o lançamento do projeto Caminhos de Pedra. Um final de semana com 8.000 participantes. Meu Deus. Local que não tinha nada. Foi assim extraordinário, né? E depois com os turistas começou a crescer mais e mais. E aí eu fui o primeiro guia, ensinei os demais guias na época, né? E completou agora 33 anos, desculpe, dos Caminhos de Pedra. Era uma comunidade simples,
que com a construção da RS 470, hoje 470, aí aquela comunidade ela ficou isolada. E por isso que nós conseguimos manter as casas de pedra, as casas de madeira em 2 andares, né? E a comunidade era fechada. Então, por isso que se conseguiu. E não teve nada com o poder público. Foi um hotel, né, que me contratou para fazer esse trabalho. Que legal, Mauro. Você também trabalha no turismo? Trabalhou e trabalha no turismo ou se aposentou nessa área? A gente se aposenta, mas as pessoas não deixam, né, parar, né? Que é bom, né? No turismo, eu fiz um trabalho para o hotel, aí depois depois foi os Caminhos de Pedra, e depois eu trabalhei como funcionário, né, deste hotel. Ali que eu aprendi bastante coisa, né? O início do turismo de Bento, porque Bento praticamente não tinha turismo, né? E aí nós colocamos em prática o Trem Maria Fumaça, os Caminhos de Pedra, o Vale dos Vinhedos, conversando com as pessoas, curso de municipalização básico, do básico padrão 1, padrão 2, padrão 3... E depois eu fui viajando, né? Eu fui para a Espanha fazer um benchmarking, fui para São Paulo, sempre no turismo, né? E outras cidades, né? Eu vejo aqui que você participou, inclusive, de um curso de culinária em Pultusk. Onde é que é isso? É na Polônia, né? 100 quilômetros de Varsóvia. É uma cidade que tem um castelo maravilhoso, né? É uma cidade pequena, e lá tem uma igreja na qual eu descobri um bispo com o meu sobrenome, né? Que já falecido. Coitado do bispo, né? Achei ele, né? E nesse hotel foi proporcionado o curso de culinária. Nós éramos em 22 participantes da região sul. De Bento Gonçalves, nós éramos em 3 na época. Eu aprendi a fritar um ovo. Imagino! Na verdade, é um curso interessante para quem já tem base na culinária, né? Não para quem vai pela primeira vez na Polônia e vai fazer esse curso. E você já tinha conhecimento na área da culinária? Pouco. O ovo só. O ovo só. Na verdade, é assim, Júlcio. Eles um dia me mandavam descascar batata. Gimiak, né? Outro dia botavam descascar maçã. E nada à frente. Até que, no meu bom português, eu chamei lá o diretor do hotel e alguém traduziu, e eu disse, olha, eu não preciso atravessar o Atlântico para aprender a descascar batata e maçã. Isso eu já faço no Brasil. Eu sempre morei com a minha avó polonesa, ela que fazia a comida, e ela sempre me mandava descascar batata e maçã, né? Sim. E tal. Mas eu aprendi, daí depois que eu falei, eu aprendi a fazer um prato do início ao fim, que é fajerová na kapusta. Co to je? É tipo um bolinho de carne com... Tem outro nome aqui no Brasil também. Eu sei que quando vem as professoras da Polônia já me corrigiram, daí eu mostrei o livro que eu tirei a receita, né? Sim. Não, né? Não tem como. É com a folha do repolho e dentro vai o recheio. Daí é cozido na água, né? É um panelão que a gente fazia. Depois tira e mais um molho que vai por cima e bota para gratinar. É uma delícia. Tu sabe que nós sabemos fazer isso, mas diferente de nós chamamos de sarma ou trouxinha. A gente faz com carne de porco, arroz dentro, né? Mas eu não gosto daquela folha interna do repolho.
Eu gosto das folhas verdes, ela fica mais saborosa, entende? Mas é Sei. uma delícia. Olha, vale a pena você vir para Guarani Claro. ensinar a nós fazer repolho. Ao menos aqui tu vai ensinar alguma coisa, não descascar batata, né, Mauro? Não, um prato que eu nunca esqueço é o. Não recordo o nome em polonês. É o joelho de porco. Ai, Isso deve é ser uma delicioso. delícia. Ah, Eu então tu comi. vem, pelo amor de Deus, vem logo para Guarani e vem fazer. Gimniaque? Oiê. Ai, ai. Mas então tá, meu anjo. Então você já aprendeu a fazer comida lá na Polônia. Um prato ao menos veio com você. E lá em 2001 você esteve no Vaticano em Roma. Aham. Como é que você perdeu lá, hein? Eu e um colega programamos uma viagem porque eu pensei o seguinte: bom, eu conheço a parte paterna, né? Que é a Polônia, Noskowski, Kachawa, né? Agora eu preciso conhecer a parte italiana, porque minha mãe é descendente de italiano, Federici e Fronza. Então eu organizei uma viagem para a Itália de 17 dias. Começamos em Veneza e fomos descendo, né? Milão, Pisa, diversas cidades até chegar em Roma. Tudo isso eu fiz de carro. Chegando em Roma, porque todos os caminhos levam a Roma, literalmente. Sim, sim. Na época não tinha esses Google Maps, essas coisas todas, Sim, essas sim, tecnologias, era no mapinha na mão. sim. Aí o meu colega, nós estava lá, porque é lá em alta velocidade, né? Aí ele que me dizia, ó, tu tem que entrar aqui, entrar ali e tal, né? E aí nós estávamos a 160 por hora, porque lá naquela rodovia é essa velocidade. E ele disse, Mauro, era por ali. Naquela velocidade eu fui para frente, né? O bom é que a gente passou por um cemitério, vamos dizer assim, todo em cavernas, na própria rodovia. Os corpos eram colocados ali dentro na terra, porque é argilosa, assim, né? Sim, E aí sim. os corpos ali. E ali nós ficamos hospedados no Seminário Pio Brasiliano, por intermédio do padre Décio Podensky, de Nova Prata, ali, ele conseguiu com outro padre que nós nos hospedássemos lá com eles. É muito interessante, porque tu tem as 3 refeições, quase tudo a nossa comida brasileira, porque eu já estava de saco cheio de comer pizza e massa, né? E a gente fez amizade com o diretor, que é brasileiro, e aí ele nos convidou, ganhamos lá um convite enorme, né? Porque era 700 anos da igreja ortodoxa com católica, uma coisa assim. E o Papa, amado João Paulo II, né? Que participou da celebração. E eu posso me afastar um pouquinho para pegar uma foto? Pode, pode, pode. Um pouquinho, então. Aí. Sinta-se à vontade. Olha só quanta novidade, né? O seu Mauro César Noskowski nos traz. Olha só a foto do Papa, tirada Olha. por você. Isso. E o que é bom dessa foto, Júlcio, é que ele já estava no Papa Móvel, e aí eu gritei para ele, Bartosz Dziękuję e Karol Wojtyła. E aí ele... Olhou para você. Foi um momento assim maravilhoso. 3 horas Único. de celebração. É único, um momento único. Sabe, me arrepiei toda agora, né? Porque eu me senti, me coloquei no seu lugar nesse momento. É algo assim maravilhoso. Um dia eu gostaria, né? E pretendo ver o Papa pessoalmente, né? O atual Papa Vale a ou pena, o vale. Papa que vai ser. Isso. Quanta coisa, guri. Olha só, então, você também foi para Varsóvia 3 meses, como você nos colocou antes? Ou já essa história é outra? Não, Da foram Varsóvia. 3 viagens ao todo. Então fala um pouco dessa Varsóvia aqui. 2003. 1994,
2003 e 2007. Isso. 2003 você esteve, então, 3 meses lá. 3 meses, isso. Eu fiquei a uma quadra da Nova Esfiat, que é a avenida principal, como se fosse a Paulista, assim, né? E na parte antiga. Então, era levantar, porque eu não tinha compromisso, né? Sim. E sair caminhar pela cidade. O Parque Iagenc, né? Acho que é isso. O Parque Central, que é da Real, é aberto a toda a comunidade, turistas e tudo, né? Então tem na primavera, verão, ali tem as apresentações de piano de Frédéric Chopin. Ficava assim 3 quadras de casa. Maravilhoso, tudo cheio de roseiras, um monumento a Chopin e tal. Então ali assim foi uma vivência fantástica, porque eu escutava polonês o dia todo. Mesmo que eu tenha feito lá um curso básico de polonês, mas o professor falava inglês. Então, para mim, até eu falei com o novo cônsul desse detalhe, como é que eu falo português, como é que eu vou pensar em inglês e traduzir para o polonês? Eu não conseguia fazer isso. Também fui lá e reclamei e trocaram de professor. Aí deu para ter uma base. Tá porque certo. O inglês é universal para uma comunicação básica, eu penso. Agora, para aprender uma nova língua, para mim não foi tanto. Mas o final desse curso, né, que foi um mês, foi assim estupendo, porque tinha gente dos 5 continentes participando desse curso. E no final nós somos convidados, ensaiamos e dançamos o polonese na praça da Universidade de Varsóvia. Então isso, de novo. E sabe, Júlio, tinha pessoas que trabalham na universidade, na parte superior, nas janelas, assistindo e chorando de ver aquilo. Porque era assim, tinha 3 pessoas da minha turma que eram da Angola, aqueles pretos, né? Diferente, dançando polonese. Né? Sim. Então, assim, foi super gratificante. Nos 80 não, 80 foi agora. Bom, eu não recordo há quantos anos, mas teve uma apresentação que eles fazem do movimento do Levante de Varsóvia, e eles fazem na praça à frente do Castelo Real. Eles montaram uma estrutura e fizeram. Então eu assisti aquilo, e no ano seguinte eu montei um espetáculo em Bento com 650 participantes em cena, orquestra, 3 corais, grupos de folclore italiano, afro, polonês. Nossa, assim, e eu fiz numa grande escadaria que tem no centro de Bento Gonçalves, inspirado lá. Então, são coisas que marcam, né? São experiências que a gente tem e a gente tenta trazer, né? Então, quem vai para um país e não traz nada para ti, para os teus, não viveu. Eu vivi a Polônia os 3 meses. Eu fui... o Jerzy Mazurek me levou a conhecer o Mar Báltico, né? Estreito de Hell, e de bermuda, camiseta, e na volta, aonde nós estávamos hospedados, era um dos museus que ele era diretor. Na parte superior, a gente dormia. Embaixo tinha um salão de festas. Nós chegamos lá com um casamento. Mas nos puxaram para dentro da festa. Dancei com a de bermuda? De bermuda, sandália. Bem brasiliano, bem brasileiro. Bem brasiliano. Dancei com a noiva, sentei na mesa dos noivos. Foi assim, fantástico. Então essas experiências não têm preço, né? Não tem preço. São coisas assim únicas, né? Dá um livro, né? O castelo de Marlborough, ver toda aquela grandeza, que é o maior de todos,
já foi incendiado, mas restauraram. Sim. O entendimento de como era o aquecimento na época foi assim brilhante, né? Porque da cozinha tinha canalização para todos os andares do castelo. E ali também deu para aprender. A gente só escuta e lê em livros, né? Dos reis, das rainhas, aquele sonho, aqueles banquetes e tal. Mas no último andar era onde que estavam os banheiros, né? Eu já era para perguntar essas coisas. E embaixo do castelo passa um riozinho. Então, a rainha, o rei, a princesa, todo esse povo maravilhoso defecavam lá em cima e ploft, lá embaixo no rio. E lá em cima tinha assim aquela tipo as patentes antigas de madeira com o buraco ali, né? Tu imagina a friaca no fiofó, né? Mauro, e daí assim, ó, e daí banho, essas coisas tinha lá em cima também, ou era aquelas banheiras? A gente viu em alguns quartos com aquelas banheiras de metal, né? Isso a gente viu. Em outro castelo que nós conhecemos, lá era um pouquinho diferente. O castelo era menor e tinha tipo uma sacadinha redonda. Aí as princesas, rainhas, erguiam o vestido, botavam para fora para ficar alto naquela sacadinha de ferro, né? E ali defecavam. Então caía para fora do castelo. Então, assim, coisas, né? Que a evolução que a gente tem hoje. Sim, não é incomparável quase, né? Não é a gente não consegue imaginar, né? Como era toda essa situação. Mauro, tu tá aí? Estou aqui. Que você sumiu da tela, digo, meu Deus, onde é que tá o Mauro? Mauro, outra coisa bem importante, Luiz, vem cá, Luiz. Eu quero apresentar para você o nosso diretor aqui da Rádio Aliança. Consegue? Não sei se ele vai conseguir vir, porque ele também tá em horário de aula, né? Mas de repente ele fugiu um pouquinho só para entregar algumas coisas. Mas enfim, nós estamos aqui então querendo saber de você. Você teve dois concursos, Cracovianka e também Królewnas. Luiz, tu pode vir para cá um pouquinho? Então, Cracovianka é a rainha, né? Um nome que o André Hamerski achou fácil da gente falar, né? Mas ele é meio restrito a Cracóvia, né? E também tem uma linguiça chamada Cracovianka, linguiça Cracovianka, né? E Królewna seriam as princesas. Só que a última edição foi em 2009, lá em Áurea, né, onde a Ana Marta Popoaski venceu, que ela é de Erechim. E ali eu fui morar fora do Brasil e tal, saí um pouco da polonidade, e aí ninguém mais puxou à frente. Vamos ver se ano que vem eu consigo rever esse evento. Tá, outra coisa aqui que eu tô vendo, ó, estive em Curitiba na recepção do presidente Lech Wałęsa. Te mete. Então, olha aqui. Consegue ver? Meu, que chiqueza. Então, sim. Aqui é Gdansk, né? Junto com Jerzy Mazur. Eu estive aqui em Gdansk, ó. Que prazer em ver essa foto maravilhosa também. Então ali é onde que o movimento Solidarność com Lech Wałęsa começou ali. E aí depois ele veio ao Brasil, né, em Curitiba. Sim. E aí as Braspós foram convidadas, né, para participar desta recepção, que foi no Parque João Paulo II.
consegui sim. cumprimentar ele, falamos 2, 3 palavras que ele tinha. Imagina quantos compromissos ele tinha com as Sim, sim, autoridades, né? sim. Então E foi um nós... momento. Ele mora em Gdansk também, né? Aham. Lech Wałęsa. Pelo que eu sei, sim. Até o pessoal lá que nós estávamos turistando lá em Gdansk, eles mostraram o lugarzinho lá onde a gente vai para casa dele, né? Mas não é Gdansk, mas tinha uma outra cidade que nós estávamos também. Me parece que era por lá. Naquela Agora, região. agora, Uruguai, Congresso Americano de Descendentes de Poloneses. Isto. Eu não recordo o ano que a gente foi. Fui o André Hamerski, o Padre Zdisław, que eu lembro assim de cabeça, né? E lá chegamos no aeroporto de Montevidéu, tinha vários carros pretos à nossa disposição. Aí eu tive que dirigir no Uruguai. Esses carros, aí um puxava à frente e nós seguíamos para ir numa grande fazenda. O nome do proprietário lá já deve ter falecido, porque faz muito tempo. Ele eu acho que milionário, né? Porque ele tinha uma coleção de carros antigos, num pavilhão lá gigantesco, de motos, né? Até aquelas motos de guerra, né? Quadros, pinturas, assim, por tudo que é lado. Né? Devia ser nosso parente, né, Mauro? Não, e olha o detalhe, ele tinha coleção de selos e um selo, na época, valia 1 milhão. Então, tu fica imaginando se um cupim vai lá e come, uma traça vai lá e come o selinho. Come né? R$1 milhão. E ele já tinha o mausoléu dele no cemitério da Rigoleta, na Argentina. Ele explicava para nós, né, com um raio de claridade, de sol, que ele deixou aberto em cima, né? Sim, Então, assim, sim. foi uma experiência fantástica porque tinha descendentes de poloneses de toda a América. Sim, que legal, que legal. E como é bom, né, fazer esse tipo de coisa, não é mesmo? Você conhece lugares, você fala da nossa cultura, leva no peito, né? Eu sou polonês, né? Isso é muito bom. Eu me sinto assim, lisonjeada onde eu vou em algum lugar e digo, não, eu sou polonesa, né? A gente tem a honra de dizer. E outra coisa que você fez aqui, ó, participou, lá em 2000 teve então a festa dos 125 anos da imigração polonesa em Carlos Barbosa, né? Onde você também trabalhou, colaborou muito com relação a esse trabalho. Também aqui diz, ó, Fundação Braspol de Carlos Barbosa, Caxias do Sul e Nova Roma do Sul. Mas que barbaridade, olha só, a festa, né? E você fala e prova, né? Exatamente. E sabe por que eu faço isso, Júlcio? Porque teve um dito escritor de Bento que escreveu um folhetinho, com inúmeras mentiras e me colocou como ladrão. Foi horrível. Eu voltei da Austrália, tinha um jantar polonês, eu fui no jantar e me entregaram aquele folheto. Eu saí no meio do jantar e fui embora. Abri um processo, ele teve que refazer esse folheto conforme o livro de atas e não da cabeça pirada que estava. Né? Então eu gosto de falar e provar, sim, porque senão as pessoas tu fala uma coisa que nem aquele telefone sem fio, né? E mostram e falam outra, né? Sim. Então esse momento em Carlos Barbosa também foi muito, muito, muito bom, né? Porque vieram pessoas de outros estados, inclusive, né, da Braspol. Sim. A família Hamerski
presenteou com um crucifixo grande, lá de uns 4 metros, eu acho, e uma placa, né, dos 125 anos, na linha Azevedo Castro de Carlos Barbosa. Hoje em dia, Carlos Barbosa praticamente não tem poloneses, porque dali começou a imigração polonesa e migraram para outras regiões, né? Então, começando com Santa Bárbara, Santa Teresa, Bento, Farroupilha, Caxias, São Marcos dos Polacos, Nova Roma do Sul, essa região da Serra, né? A Cotiporã, Nova Prata. Depois dessa parte vamos dizer, da direita, né? Da Serra, depois foi para a parte esquerda, depois do outro lado do Rio das Antas, onde Veranópolis, Nova Prata, Cotiporã, Santo Antônio do Palma, depois mais para frente Guarani das Missões, Alpestre, Áurea, Planalto e outras cidades, né? Mas foi em Carlos Barbosa o início. Que legal, que legal. Você criou o jantar típico polonês com presença de várias entidades e também o cônsul, embaixador, autoridades, com palestras, com tudo que tem a ver, então, com a nossa cultura. Sim. E esse jantar continua? Cada ano? Esse ano não foi realizado. Esse ano, a Braspol de Bento, o presidente de Bento, optou em participar em Carlos Barbosa de um jantar das etnias. Lá eles reuniram outras etnias e fizeram em Carlos Barbosa. Em Bento, esse ano, só teve a missa, que foi dia 27 de setembro, porque a fundação da Braspol é 3 de outubro. Então, esse ano eles resolveram não fazer, né? Sim, sim. E nesse jantar que a gente iniciou, os primeiros foram engraçados, né? Porque a gente voltou da Polônia daquele curso e cada um dos 3 que foram queriam apresentar alguma coisa, né? Então nós começamos com os marrecos, né? Os patos. Hoje não tem mais, porque só tem em Santa Catarina praticamente marrecos, né? À venda. Em Bento não tinha, né? Mas vem ali na casa da minha mãe que tu pode levar, olha, de balde, de tanto pato que tem ali na mãe, né? Olha, os poloneses têm essa tradição em alguns locais, né? Em Bento tem o Gabriel Kleinowski, que faz, para poucas pessoas, a charnina. Né? Aqui se come muito a charnina por aqui. Também. E aí, mas assim, para um grande público, as pessoas ficam... né? Ai, sangue, né? Daí quando é um italiano que fala, eu disse, tá, como se vocês não comessem a morcilha, né? É a mesma coisa, né? São culturas, mas tu tem que dizer, porque eles, né? Sim. E aí, com o tempo a gente evoluiu e nós conseguimos fazer aquele prato que eu aprendi lá na Polônia, que segue no cardápio, mudamos algumas coisas, né? Mas esse ano não teve. Vamos ver se ano que vem. Sim, Mauro. Com relação a tantas e tantas conversas, eu sei que nós teríamos muito mais assuntos, mas eu gostaria que você desse uma pincelada, algo que você falasse alguma coisa com relação aos 150 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul, que eu sei que você também faz um trabalho e busca, né, como você já falou dos teus vídeos, né, já mostrando um pouco dessa cultura nossa de 150 anos. Eu acho que é um momento único para nós, descendentes, é um momento de enaltecer, é um momento de valorizar os imigrantes, né? É claro, na minha família nós já estamos na 7ª geração, né? Eu sou a 4ª. Então tem coisas que a gente perdeu, infelizmente, né? Eu vejo o seguinte, quando vêm os professores da Polônia, eles querem modificar muitas coisas, né? Não é assim, não é assado. Até o próprio curso de língua polonesa. Eu aprendi com o trabalho que eu fiz dos Caminhos de Pedra, e lá nós valorizamos o talian.
Talian é a língua italiana dos imigrantes, não atual da Polônia. Mas nós aqui em Guarani das Missões, nós temos a professora que veio da Polônia. E ela valoriza muito, 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 muito essa questão de nós trabalharmos a nossa língua do imigrante. Né? Inclusive, do imigrante. O cônsul, inclusive, eu fiz uma entrevista com o cônsul também, então nós falamos com relação a essa língua que o imigrante trouxe, resgatando um pouco. Então, nós não temos esse problema, né, com relação à nossa professora que veio da URPEG, né? E nós estamos também aprendendo a falar um pouco melhor o polonês, né? Porque isso é muito importante, nós que trabalhamos nessa questão, né? Mas depende como é que é colocado isso, né? Porque não, tem que ser o polonês gramatical, tem que ser... Não tem que ser. Não. Se a Polônia pensa dessa forma, por que nos deixaram 100 e poucos anos à deriva? Por que não vieram nos ensinar antes? Por que a gente não fala? Claro, uma cidade que nem a de vocês, a Áurea, que tem praticamente 100% de polonidade, é mais fácil. Agora nós, em Bento, que é italiano, a gente sempre ouviu coisas que não precisávamos. Polacos sem essa bandeira, os poloneses sem bandeira, porque na época a Rússia, Prússia e a Áustria dominavam a Polônia. É verdade? Então tu vai ficar bravo? Chamavam nós de polaco, polaquinha, né? As pessoas ficavam bravas também por causa da prostituição. Né? Da história, né? Nos portos. Isso é história, é real. Né? Então, depois veio... como é que é? O Getúlio Vargas. Ele proibiu que se falasse outras línguas no Brasil. Minha mãe não permitia que a gente aprendesse o italiano nem o polonês. Meus avós falavam entre eles, mas quando era para nós, né, entender, eles falavam entre eles, não para nós. Agora, Petrushka, eu sempre ouvi falar. Eu fui aprender que era salsa quando eu já era quase jovem. Então, mas Petrushka já é um pouco mais difícil, né? Eu também aprendi mais tarde. Na cabeça que ficaram, né? Fica. Até esses dias nós estávamos em um evento aqui em Guarani das Missões e estava o Paulo Kohane, que adora, um abraço, Paulo, também está ouvindo e com certeza vai nos ouvir, né? E então eu disse assim, moja mama zrobiła bolashków, né? Bolashki. E ele disse, que palavra nova, que bonito, né? Ele dá esse valor para com relação às nossas falas, né? Porque nós aprendemos com os Jatki, né? Os Jatki vieram, então era meio a meio. Polashki, Bushki, toda... Eu escutei uma vez uma palestra de um professor, ele dizia assim, hoje tem a internet, com o tempo a gente nem vai escrever mais. E é o que está acontecendo, a gente manda áudio mais fácil, né? Sim. E ele disse assim, essas reduções linguísticas que a gente tem, é normal também. O importante é se comunicar. Sim. Eu conheço 40 países assim que eu falo inglês. Eu me viro com gestos, com tudo, eu não vou para negociar. E, então, assim, as línguas, tendo o básico, eu me viro. Claro, vai depender de cada um. O espanhol, eu nunca estudei espanhol, mas eu me viro com o espanhol, consigo falar. O italiano da minha mãe, eu entendo, mas não consigo falar. Eu falo na brincadeira, em algumas palavras. Mas tudo isso, Jules, por 150 anos, cada pessoa é diferente uma da outra. Eu sempre fui mandante, né? Eu sempre fui líder de todas as classes de aula que eu tive. Eu sempre fui o mentor. E uma das reuniões da Braspol, de diretoria, nós só estávamos em 3.
eu quis desistir na época da Braspol, né? Aí o falecido artista plástico Anastácio Orlikovsky, que tem telas espalhadas no mundo, muitas na Dinamarca, porque eles vinham para o Brasil e queriam quadros dele que tivessem araucárias. Então ele já preparava. E aí ele disse, Mauro, tu não vais desistir. Não, mas eu estou de saco cheio, cansado, nós só estamos em 3 para organizar um ano de atividades, eu não tenho essa habilidade. Ele disse, não, Mauro, lembre sempre, um enxame de abelha, só temos uma rainha, assim como um formigueiro e outras. Você tem que ter os teus operários para conseguir ir à frente. É uma pessoa que segue à frente. É ela que tem que ser a coordenadora. Agora, eu participei de uma atividade em agosto que eu tive que carregar mesa, carregar cadeira, sou infartado e diabético, então, assim, foi um estresse muito grande. Né? Mas eu te falo, Mauro, que não é só com você que acontece isso. A maioria das coisas, dos eventos, é meia dúzia, uma dúzia e olha lá, 3, 4, né? O resto... Infelizmente. Infelizmente a situação né? Sim, o resto aparece na foto. Então, assim, os 150 anos é uma valorização nossa. Eu procurava cidade, assim, que nem a minha, de Bento Gonçalves, o que vamos fazer e tal. Não obtive retorno. Aí eu comecei copiando a sua ideia, os vídeos, e esses vídeos estão dando resultados, assim, fantástico, né? Eu até diminuí um pouco, porque tu tem que convidar a pessoa, ela tem que pensar, depois ela tem que gravar. Eu quero editar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então a gente leva um bom tempo. Depois, para postar, é outro tempo que se leva, né? Muitas vezes o Face ainda bloqueia algumas coisas, né? Então a gente perde. Mas o tempo, Mauro, o tempo anda muito curto, né? Tudo é muito rápido. Parece que tem uma rotação diferente, né? Isso, exatamente. E nós, ainda bem que nós ficamos sempre mais jovens, né? Mais bonitos, elegantes. Claro! E as dores, Júlce, isso é só para quem está vivo. Depois que está morto, não tem mais dor. Então vamos nos acostumar, né? É mais fácil perguntar o que não dói do que o que dói, né? É menos. Exatamente. Querido. Semana passada, só para concluir, semana passada foi ao ar o programa Raízes, na qual começou a saga do início dos gaúchos, né? Da criação dos gaúchos, da formação dos gaúchos do Rio Grande. Aí começou lá atrás com os indígenas, com os portugueses, com os africanos, e aí eu tive a oportunidade de representar os poloneses, acho que você deve ter assistido, eu espalhei nos grupos, junto com os italianos e com os suecos, a nossa parte da gravação. Teve os alemães, mas foi lá em Novo Hamburgo, se não me falha a memória. Então, essa integração dessas 3 etnias, os imigrantes passaram as mesmas picuinhas, as mesmas dificuldades linguísticas, principalmente de se entenderem, né? Tu imagina o italiano que fala... vem do latim, e o polonês, que vem do eslavo, e mais os suecos, né? Então, assim, é uma coisa... foi muito bom ter participado deste programa, porque eu escutei eles dois, eu fui o último a falar, e aí, assim, tem coisas que eu dizia, não, mas isso aconteceu conosco também, isso também. Né? Uma coisa, assim, que eu lembro... é que os casamentos de poloneses com italianos só começaram a misturar na 3ª geração, ou seja, os meus pais. Minha mãe italiana, meu pai polonês. Né? Aí minhas tias polonesas, né, casaram com italianos. Mas na 3ª geração, quando começavam a se entender linguisticamente. Ali em Veranópolis, onde que é a linha Tiradentes, tem o Monte Claro,
Nossa Senhora de Częstochowa ou Nossa Senhora da Glória lá, né? Porque Getúlio também fez isso, né? Tinha que tirar os nomes do exterior e botar aportuguesado, né? Então, ali tem o cemitério da nossa família. E tinha duas igrejas, uma para os italianos e uma para os poloneses, para ver as dificuldades que eles tiveram, né? E nos Peraus, né? Amado, agradecemos imensamente nosso bate-papo. Pois é, e tu veja, quase 1 hora nós estamos conversando e nem vimos passar, né, Mauro? Olha quanta coisa boa. Assim, eu quero, antes de encerrar, eu quero fazer 3 convites para você. Vamos lá. Primeiro convite, que você pegue o pessoal de lá e venha fazer o roteiro Polskie Serce. É um roteiro turístico maravilhoso, onde tem todos os pontos que você já visitou e muito mais, né? Inclusive, nós estamos trabalhando, o pessoal aqui trabalha muito também com os italianos, né? Os suecos, e fazendo, então, essa integração junto ao Polskie Serce. E já pode ensinar nós na culinária. Você. Outra coisa, nós temos o baile... Ovo frito, nós temos um bailão da Escolha das Soberanas, você já acompanhou no Face, eu vi lá, você, né? Lindas, isso são mesmo. Mas o que mais também nos interessa você vir é para a Polfest, que será em maio. Eu acho que é muito bom. Se você pudesse vir, fazer um grupinho, viesse para ficar conosco, né? Para nós nos conhecermos pessoalmente, trocar algumas ideias. Eu acho que é muito bom. Então você é nosso convidado especial também. Eu fico feliz que a Polfest voltou para a Associação Cultural Guaraniense, né? Então isso, para mim, foi assim, felicidade, porque tantos anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu vi que tinham registrado de forma particular, né? Aí isso, como é que faz, né? Então agora está resolvido, né? Parabéns ao município de Guarani das Missões por resgatar, né, o nome Polfest. Isso é para toda a vida. Depois que está registrado, é fantástico, né? Exatamente. Mauro, um abraço para você. Muito obrigada. Para nós foi uma honra tê-lo conosco. Quando você vier a Guarani das Missões, vamos bater um papo cara a cara aqui, junto à nossa rádio comunitária. Eu vou esbofetear você. Eu também. Sabe por quê? Porque você não me questionou sobre essa camiseta. Porque eu adorei essa camiseta. Olha. Tá, fala dela então. Então, 1890, todos estes sobrenomes, o meu está aqui embaixo, né? São da linha Tiradentes, interior de Veranópolis, onde que começou a imigração polonesa de Veranópolis, onde é a minha família. Então, isso aqui eu fiz anos atrás, quando eu era presidente da Abraspol, e agora a gente resgatou. 1830? 1890. Em 90, sim. 90. Muito boa lembrança, né? E olha que linda que ficou, né? Parabéns. Vestida por mim, né? Fazer o quê? Ficou muito melhor, né, Mauro? Excelente. Querido, uma mensagem para o povo guaraniense de todo o mundo. Ok. Eu agradeço primeiramente a você, Júlce, pelo convite, né? A direção da rádio, né? Quando eu for aí, eu vou visitar vocês, com certeza. E a toda a comunidade polonesa do Rio Grande do Sul, nesses 150 anos de imigração polonesa, eu acho que com o exemplo de João Paulo II, que ele falou, não tenham medo, lutem, né? Tenham orgulho de sua descendência, é isso que eu tenho à mente, né? E a Braspol Nacional começou depois que o João Paulo II nos deu esse plus, né? Vamos, acordem, se mexe.
E eu acho que agora, os 150 anos de imigração polonesa, é o segundo momento. Ou a gente ergue a polonidade, né, por todos os locais, ou, como disse o Lucas Grochas dos Santos, que está filho da Ágata, né, lá de Santo Antônio do Palma, que ele está há 2 anos na Polônia, ele mandou um vídeo que eu escutei e vi, que a polonidade vai se perder na próxima geração. Então, se eu sou ele é a quarta, deve ser a 5ª geração ou 6ª, vai se perder. Então, se a gente continuar parados, né, e se a gente der esse plus a mais, né, quem sabe a gente consiga ter mais tempo de vida da polonidade. Ou vamos virar só brasileiros. Dependendo de nós, vai continuar, né? Eu vou continuar, porque eu acho que assim, você não morre se você tem um legado, um projeto, um projeto, isso. Uma linha de pensamento. Eu não posso ainda falar de tudo, mas ano que vem eu estou montando um projeto grandioso, né? Além daquele de visitar as cidades, tem um outro que agora eu estou buscando os orçamentos para a gente fechar com chave de ouro. Muito obrigado bem a todos e serão convidados a participar. Ai, obrigada, com certeza, né, querido? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, querido ouvinte, que esteve conosco até o momento. Olha só, 1 hora de bate-papo com Mauro César Noskrovski. E olha só, lembrem-se, dia 11 de novembro, a Marcha da Independência da Polônia aqui em Guarani das Missões. E, claro, também em homenagem a João Paulo II. Olha só que maravilha. Momento de religiosidade, amor ao próximo, de muita fé também. Iniciando às 10 horas da manhã, aqui na Associação Dom Zygmunt Felinski, chegando até a Praça João Paulo II, junto ao monumento que temos lá do nosso querido João Paulo II. E claro, teremos descerramento de algumas placas, um evento também oficial junto à Prefeitura Municipal aqui de Guarani das Missões, lá na Praça João Paulo II. Todos convidados, dia 11 de novembro, 10 horas da manhã, vamos juntos nos unir pela fé, pela polonidade, pelo carinho que temos uns aos outros. Aguardo vocês, um abração. Wszystko dobrego.